Teu note faz barulho. Eu não costumo ser brava, não. Eu sou bem forte. Que o do Vinícius faz. Bem forte mesmo. Desde que tenha o mínimo. Tá? Eu já combinei com o Tadeu 8h30. Já é meia hora mais tarde. Então o café tem que ser tomado tudo que ser feito até 8h30. Tá? Para não ficar esse entra depois que eu já comecei a aula. Toda aula eu faço lista ou faço chamada. Isso não é ser brava, isso é básico. Porque tudo que os alunos ensinam, tudo que os alunos precisam, eu sempre ajudo. Mas eu preciso do mínimo. Tá certo? Durante a minha aula eu faço casos clínicos também. E participar de um caso clínico é o mínimo também. Tá? Porque daqui a pouco vocês estão na residência, daqui a pouco vocês estão no internato, reclamando que vocês estão no hospital jogar e que alguém para discutir o caso. Mas na hora que eu estou discutindo o caso aqui, quase ninguém participa. Certo? Aproveitem a gastro, porque gastro é clínica médica. Quando vocês estiverem numa enfermaria, tudo é um pouco de gastro. Por mais que vocês não queiram gastro. Por mais que gastro seja muito chato, pedido. A gastro é bem pedido. Vocês não queiram gastro, mas é clínica médica, todo mundo tem que saber. Mesmo quem quer cirurgia. Mesmo quem quer GO, tem que saber as alterações colestáticas da gestação. Tá certo? Então a gente pode estar tudo bem. Desde que a gente faça o mínimo. Até porque já em ensino superior, já no 4º ano, né? Não é para chamar mais a atenção de ninguém, né? Eu costumo fazer o seminário também, durante o período que vocês apresentam o seminário. Depois eu passo os temas de Tadeu para não atrasar muito, que a gente já começar um pouco de cirrose. Tá? São 4 grupos. Eu dou os temas do Tadeu, digo o que precisa, ele passa para vocês. E a gente marca um dia de vocês apresentarem. E quem diz quem vai apresentar sou eu. Então todos têm que vir preparados, tá? Nessa sala tem adventista? É sábado tu não pode. Só tu? Tem mais alguém? Tem mais uma. Tá. E cadê ela? Você está aqui. Eu acho que ela já fez. Eu acho que ela já fez. Já fez, né? Então tá bom. Você vai começar a aula. Essa aula é muito longa. Até para falar um pouco do plano de ensino para vocês. A gente não começa e termina a cirrose num dia só. Por quê? Porque cirrose tem todas as suas complicações que começam com a hipertensão portal. Então, na verdade, é aula de cirrose, hipertensão portal e todas as suas complicações, que são ascite. Alguém já viu um paciente cirrótico em algum lugar? Em algum estágio, em algum hospital? Alguém já viu um paciente cirrótico? E eu não gosto da conformação da sessão, porque fica todo mundo atrás de mim. Não tem como essas mesas afastarem, não? Essas não. Aqui, o fio é grudado no chão. Tem alguns professores que ficam aqui assim. Não pare com isso. Quem mexe no computador? Algum amigo seu assim. Mas essas mesas já eram mais pra cá, eu consigo ver as pessoas. Profe, essa aqui só consegue vir aquela ali, essa nota de tomar. Mas essa aqui consegue tomar. Alguém já viu algum paciente cirrótico? Já viu? Eu conheço um menino de 8 anos que tem cirrose, ele nasceu. Uma criança teria cirrose. Aí a gente aproveita para falar as causas de cirrose. Quais são as causas? O que é cirrose? Pode ser hereditário? Aí tem as alterações genéticas, né? Mas
É o quê? Falência da função dos É, a falência definiu. Ele definiu. Ele perde, todos os hepatócitos perdem a sua função. Qual que é a diferença de função e inflamação? Não, função do hepatócito e inflamação do hepatócito. Foi demais, né? Inflamação é temporária, que pode ser tratado, e a cirrose geralmente é irreversível. É irreversível. Quando perde a função já é irreversível, tá? E a inflamação acontece de forma temporária por alguma injúria que a gente vai ver quais são. São várias, tá? Quando você viu um paciente cirrótico, ele tinha o quê? Ele tinha ascite. Então são as complicações da hipertensão portal. Ascite, o que mais? Isso daí quer dizer o quê? Você tem a hipertensão portal ali. Você tem a hipertensão portal. Como que é o nome da cabeça de medusa? A cabeça de medusa é um apelido. O nome disso é? Circulação colateral. Circulação colateral. Então, se tem hipertensão portal, começa a fazer circulação colateral. Tá. Então, ele tinha ascite, ele tinha circulação colateral. O que mais que ele tinha? Ele estava Ictérico. Tá bom. A icterícia não é necessariamente uma consequência da hipertensão portal, mas da perda da função. Tá? Tinha mais alguma coisa? Que tu se lembra? Já viu demais. a primeira vez que eu olhei era Onde foi que tu viu esse paciente? São um lá da igreja. É da igreja? Ele nunca tinha sangrado? Já tinha tido. Hemorragia digestiva, Já. que é uma complicação da hipertensão portal também, tá? Então, por definição, já sabemos o que é cirrose por definição. Ele falou. É quando o hepatócito perde a capacidade de funcionar. Então, perdeu a função do hepatócito. O que acontece? Esse fígado é machucado e reparado. Machucado e reparado. E todo mundo fala, o fígado regenera. Não é que ele regenera, ele repara dano. Ele repara a inflamação. Então ele fica machucando, reparando, até que chega o momento que ele não consegue mais, porque ele perdeu a função. Mas por que ele perdeu a função? Porque ele cicatrizou. É exatamente isso. Como é que é o nome dessa cicatriz? Fibrose. Tá bom? Cirrose hepática, por definição, é quando há a perda da capacidade de funcionamento do fígado por fibrose hepática. Isso é definição. Se vocês definirem qualquer doença, isso serve para qualquer doença. Se você consegue definir a doença, você consegue pelo menos raciocinar no mundo. O problema é que os alunos não conseguem nem definir umas doenças. Sabe? Chegar, o que é tal coisa? Aí fica assim no hospital. O que é tal coisa? Definam, tá? Porque se a gente entende que ocorreu fibrose, mais pra frente, quando eu falar de hipertensão portal, eu vou entender por que acontece hipertensão portal. Porque a fibrose é rígida. E ela diminui a complacência do vaso que está chegando no fígado. Certo? Então vamos lá. Causas para a cirrose hepática. A principal de todas são as hepatites. Quais hepatites? C, B e D. Associada ao B. Tá, então você está falando das hepatites virais. Isso. Porque tem outras? Hepatite é inflamação. O que leva a hepatite? Ela falou das principais, que são as virais. Tem hepatite autoimune. Então existem outras causas de hepatite. Quando você quer falar de hepatite B, C, D, você tem que falar hepatites virais. Porque existem várias causas de hepatite. Tá? Nos países em desenvolvimento, eu não sei como chamar isso quando eu fazia vestibular, era em desenvolvimento, emergente, né? Assim, ainda é, graças a Deus. Então, em países em desenvolvimento, as principais causas ainda são as infecciosas, tá? Mas isso tem mudado. Por quê?
Hepatite B já tem vacina, tá? Inclusive vocês devem ser vacinados antes de entrar em internato. Quem não tem soroconversão tem que vacinar de novo, porque hepatite B já tem vacina, não é para ninguém pegar com hepatite B. E hepatite C hoje em dia já tem cura, tá? Com as novas drogas, hepatite C já tem cura. Você tem isso, acho que infecta, não é? Quando eu entrei na residência, hepatite C não tinha cura. O tratamento era interferonibabilina, que era uma bosta, tinha mais efeito colateral do que cura. Hoje em dia não. Hoje em dia cura 99,9% dos pacientes. Então, assim, meio que está acabando a cirrose por hepatite C. Então, se eu digo que as hepatites já estão desaparecendo, hepatites virais, já estão meio que desaparecendo. Nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, praticamente não tem nada viral. Por que as pessoas têm cirrose lá? Etilismo. Etilismo ainda é uma causa importante, mas etilismo também ainda é muito característico de países em desenvolvimento. A não ser em países muito frios, como a Rússia, que toma muita vodka, e ainda é uma causa importante. Mas o mais importante nos Estados Unidos, medicamentosa? Não, medicamentosa não é uma causa muito importante. É uma causa que existe, tem que lembrar, mas não é a principal. Quando você fala alimentação, você está querendo dizer o quê? Melhore. Tá, mas é isso que leva à alimentação, a esteatose hepática. Esse é o grande problema. Então, que a gente chama de metabólica, tá? A esteatose vem dentro da síndrome metabólica. Então, em países em desenvolvimento, a principal causa são as virais e álcool. Mas nos países desenvolvidos, o que tem crescido é a cirrose hepática de etiologia metabólica, que entra a esteatose. Quando eu falo que a etiologia é metabólica, o que tem junto com a esteatose? Resistência à insulina. O que vem com o combo da resistência à insulina? Diabetes, principalmente, e mais da esteatose diabetes, que vem com esse combo todo, diabetes, resistência à insulina. Pressão alta. Obesidade sedentarismo, tá? Não se iludam. Não pensem que só quem tem esteatose é gordinho, tá? É verdade. Tem muito magrinho sedentário com esteatose. Tem muito magrinho que se alimenta mal com esteatose. E tem muito gordinho ativo sem esteatose. Então, na verdade, a esteatose não é do gordinho. A esteatose é do que tem todo o sedentarismo e tudo junto, tá? Quando eu fazia faculdade, as pessoas diziam assim, ó, esteatose não é nada demais não. Não se preocupa não, todo mundo tem. Era uma coisa que não era para se preocupar, era esteatose. E aí, o que acontecia? O pessoal não fazia atividade física, o pessoal ficava estudando até de madrugada, comia lanche na faculdade, ficava tomando café a noite inteira. Aí no final de semana estava super cansado, enchia a cara para extravasar, comia churrasco. Aí alguns tinham esteatose. Ninguém aqui faz isso. Né? Ninguém aqui faz isso. Mas cuidado, tá? Porque vocês são vocês malham, né? Hoje em dia eu vejo pessoas na faculdade tudo com roupinha de academia e falo, gente, eu não conseguia malhar. Mas vamos lá, malhem. Porque a principal causa de cirrose hoje
nos Estados Unidos é metabólica. As pessoas estão muito obesas, as pessoas não fazem atividade física, elas comem muito fast food, então está passando do álcool, tá? Quando a gente fala em Brasil, para a prova de residência, ainda tem que ser lembrado as hepatites virais e o álcool, são principais causas, mas a metabólica está crescendo demais. Em alguns países já é a principal causa e no consultório já tem demais, tá? Porque daí chegam umas senhorinhas para mim. E aí geralmente a filha que leva fala, mas doutora, ela nunca bebeu. Como todo mundo lembra da época dos nossos pais, naquela época só quem bebia tinha cirrose. Aí agora os pacientes chegam no consultório, a maioria reclama, mas ela nunca bebeu. Geralmente é mulher. Tem homem, claro, mais ou menos mais no médico. Mas geralmente no consultório é mulher com diabetes que a filha leva. E geralmente a filha já levou porque está com ascite, porque já tem alguma complicação. Tá? Então não desvalorizem a esteatose, não desvalorizem a síndrome metabólica, porque isso leva a cirrose. Muito bem. Acho que aqui são algumas das causas, né? Eu acho que a gente já falou as principais causas, as virais, o álcool, a metabólica. A metabólica que a gente precisa sempre lembrar, porque qualquer clínico precisa saber, é a esteatose. Mas existem outras causas metabólicas que são mais para o especialista, tá? Que é acúmulo de ferro, tá bom? Deficiência de enzima. Tem que lembrar das hepatites autoimunes. E também, como clínico, se vocês estiverem num consultório ou num posto de saúde, se vocês estiverem num posto de saúde, chega um paciente para vocês com ultrassom alterado, com os exames de sangue alterado, e vocês suspeitam que ele tem cirrose. Quais exames vocês vão pedir? Na verdade, assim, quais exames vocês já imaginam que vai estar alterado no consultório quando vocês vão pensar em cirrose? TGO e TGP. Vocês sempre falam TGO e TGP. Mas principalmente as proteínas. TGO e TGP, vamos lá. Guardem isso para a vida. Vocês não vão falar isso no corredor de hospital, como enfermaria, tá bom? Vocês forem internos. TGO e TGP são marcadores de inflamação, não são marcadores de cirrose. Se a gente tem um TGO e TGP aumentado, significa que esse hepatócito está funcionando e está aumentando TGO e TGP. Ele está passando por um processo agudo, ele está sendo machucado agora, isso é de hepatite. Hepatite aumenta TGO e TGP de qualquer causa, tá? E as que mais aumentam ainda são as isquêmicas, as vasculares. E as virais agudas também estouram TGO e TGP. Na cirrose, aí vamos chegar lá. Na cirrose a gente quase não tem aumento de TGO e TGP. São pouco alterados ou normais. Tá? TGO e TGP marcadores de inflamação. Agora vamos para os marcadores de função, bilirrubina. Aí tem a bilirrubina indireta, que eu acho que ela vai estar aumentada. Por quê? Porque ela tem que passar pelo fígado para depois que ela vai ser direta. E aí, no caso, eu acho que a bilirrubina direta, ela já foi conjugada. Se você perde função, você nem conjuga. A indireta? Vai estar tudo aumentado. Porque você não vai nem conjugar. Quando o problema é excreção, então você conjugou, mas não consegue eliminar. Isso é de canaliculares, né? Agora, se você nem conjuga porque você perdeu a função, a indireta está alta. Então, ela vai estar alta. Aí a bilirrubina direta, essa letra eu podia falar, a bilirrubina direta, eu acho que ela estaria baixa. Baixa não vai estar, porque vai estar tudo alto. Mas assim, não é predominante de direta, é a bilirrubina. Bilirrubina está aumentada, tá? O que mais? De função. Isso não é função. Gama GT e fosfatase alcalina é via biliar. É quando eu tenho obstrução de via biliar.
seja por cálculo biliar, seja por tumor, qualquer obstrução de via biliar aumenta a gama GT e concentração ferrita. Albumina, mas não é alta, é baixíssima, porque o fígado para de produzir. Então é albumina baixa, bilirrubina alta. O que mais? Metabolismo de glicose. O que mais? Mas não necessariamente ele vai ter uma... Se a causa foi metabólica e ele já tinha uma resistência à insulina, ele já tinha aumento de insulina, ele já precisa suprir com insulina, que na verdade a insulina que produz é pâncreas, não é fígado, isso vai estar aumentado, ele vai estar descompensado. E a gente tem que tentar melhorar o metabólico dele para não piorar ainda mais o fígado. Mas a cirrose não é uma alteração de função hepática aumentar a glicemia. Tá? O que mais? Albumina baixa, bilirrubina alta. A proteína C-reativa vai ser inflamação, né? A PCR vai estar aumentada em qualquer situação. O cirrótico também, porque está inflamando. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Metabolismo de glicose, de proteína, de medicamento, vitaminas, minerais, elimina toxina, produz proteínas, fatores de coagulação, colesterol e bile. Se a gente entende as funções do fígado, eu entendo que vai estar alterado se ele perde função. Aí já falaram albumina. A albumina é proteína. Então a albumina está baixa. A bile está alta. A bilirrubina está alta. Porque ele não consegue conjugar, eliminar, ele não consegue fazer nada. Acumula. Coagulação sanguínea. Tem o IMR alargado, porque ele não produz os fatores de coagulação adequadamente, que alguns são proteínas também. Então tem albumina baixa, bilirrubina alta, IMR alargado. Tem uma alteração que é a primeira, que a gente bate o olho assim, ó, a gente fala, mas que não necessariamente é de função hepática, é uma complicação da hipertensão portal. Vocês nunca foram no Cimetron, né? Se bem que eu nem sei como é que tá de cirrótico no Cimetron, porque tinha muito cirrótico por vírus C lá, mas eu não sei como que tá agora. Se tá meio vazio. Gente, plaqueta baixa. Plaqueta baixa não é... Isso vocês têm que saber. Não é por perda de função hepática. É uma consequência da hipertensão portal, que a gente vai entender o que é hipertensão portal. Esse sangue fica acumulado no baço e o baço tira um monte de plaqueta que era viável da circulação. O nome disso é? O nome popular disso é sequestro esplênico. Então a plaquetopenia é por sequestro esplênico e não por perda de função hepática. Tá? Apesar do paciente ser plaquetopênico, essa plaqueta é uma plaqueta que funciona. Que é uma outra pegadinha. Ele não tem risco de sangrar pela plaquetopenia, a plaqueta funciona. Ele tem risco de sangrar por outras coisas que a gente vai ver. Beleza? Eliminação de toxina. Qual que é a principal toxina que, se o paciente tem cirrose, ele não elimina, dá complicação? Anotem aí que a gente vai chegar lá, tá? Metabolismo da amônia. Se ele não metaboliza amônia, isso acumula o sistema nervoso central e o paciente tem encefalopatia. Mas a gente vai ter uma aula só de encefalopatia. A gente vai ter uma aula só de ascite. A gente vai ter uma aula só de hemorragia digestiva. E a gente vai ter uma aula só de PBR.
e uma aula só de encefalopatia, entendeu? A prova da N1 é tudo de fígado, mas a gente vai dividir essa aula de fígado em várias. Tá certo? Muito bem. Critérios diagnósticos. Eu deixei esse slide em branco, porque tem aluno que gosta de tirar foto. Não adianta. Critério diagnóstico. Como que a gente dá diagnóstico de alguma coisa na vida? Para tudo na vida. Mais sintomas do paciente. Critérios clínicos. Muito bem. Antes de você pensar em qualquer coisa, você examina o paciente e você conversa com ele, tá? Porque é muito comum os pacientes chegarem no seu consultório jogando o exame na sua mesa. Não é para olhar exame. Primeiro fala com o paciente, vê o paciente, depois olha os exames. Beleza. Critério clínico. Dos critérios clínicos, quais são os critérios clínicos que a gente vai olhar para pensar no paciente cirrótico? Tá bom, pode ter ascite, mas isso já é uma complicação da complicação, certo? Se o paciente chega com ascite é porque ele tem hipertensão portal grave e ascite, ele chegou tarde. Tem coisas que a gente pode ver antes. Não necessariamente. Pode ter anorexia, pode ter hiporexia, ficar meio um pouco de astenia, um pouco disso. Então, na cirrose, geralmente a gente tem diminuição, porque ele fibrosa e retrai. A hepatomegalia geralmente vem antes. Quando alguma coisa está machucando, até na própria esteatose, esse fígado aumenta. Porque a esteatose é uma doença de depósito, está fazendo depósito de gordura, ele aumenta. Só que é aquilo que eu falei no começo da aula, ele machuca, repara, até que uma hora ele perde essa capacidade e ele fibrosa. Quando ele fibrosa, ele tende a diminuir. Tá? Então, não necessariamente você vai na enfermaria, tem hepatomegalia, ele é cirrótico. Não necessariamente. Tá bom? Diarreia não é um sintoma de cirrose. Nem eliminação. Não, isso daí é de má absorção, não tem nada a ver com cirrose. Boca amarga. Boca amarga. Boca amarga não é sintoma de cirrose. Apesar de todos os pacientes entrarem no consultório falando, doutora, eu tô com boca amarga, acho que é meu filho. Boca amarga não é sintoma de cirrose. É isso aí que eu quero que você fale. Quando sangra. Você não aquela hemorragia que falava, você vai ter varizes esofágicas, mas você não vai ver isso no exame físico. Isso daí a gente vai procurar. O paciente chegou, eu tenho que ver se tem cirrose, endoscopia. Se tem varizes de esôfago, eu vou fazer endoscopia. Mas ele vai falar que pode ter tido sangramento. Pode ter tido sangramento. Aí é igual a ascite. São coisas mais tardias, aí pode ter ascite, pode ter hemorragia digestiva. Mas, gente, eu quero aquele paciente que chegou, que a gente ainda tem o que fazer. Que chegou no consultório do clínico e não tem ainda ascite, não tem hemorragia digestiva. Vocês têm que examinar. Você tem que tirar a camisa do paciente e olhar. Icterícia pode ter. Ginecomastia. Tudo bem, porque não tem metabolismo correto de alguns hormônios. E aí, circulação colateral, ele fica cheio de circulação colateral. Às vezes é cabeça de medusa, mas às vezes ele tem torácica também. E tem umas pequenininhas que são mais vermelhinhas. Telangiectasias, as aranhas vasculares. Ele pode ter a mão bem vermelha, eritema palmar. São estigmas de hepatopatia crônica, tá?
Então, ele tem uma palmagem, necromatia, circulação colateral, telangiectasia. Aí sim, mais pra frente ele pode ter um abdômen um pouco mais globoso por conta da ascite, que vocês vão me dizer como que a gente examina uma ascite. Pode ter história de hemorragia digestiva, mas nesse paciente que eu acabei de falar, que tem estigma de hepatopatia crônica, traz para vocês no posto de saúde um ultrassom alterado, aí você tem que sair procurando várias coisas. Tá? Se chega um paciente assim, que eu acabei de falar, não tem ascite ainda, nunca sangrou, chega com alguns estigmas de hepatopatia crônica e esses exames de sangue que a gente falou, uma plaqueta ali um pouco baixa, uma albumina aqui, tá ali 3.2, está caindo, não está tão ruim assim, mas está caindo. Uma bilirrubina ali de uns 2,5. Não tem muita icterícia, porque 2, tu ainda fica na dúvida se tem icterícia no exame físico. A plaqueta, tá aquela plaqueta assim, 130, que também nem considera baixa às vezes. Com o ultrassom, que já diz que tem algumas alterações. Fala, a borda está meio romba, o contorno está um pouco serrilhado, mas de tamanho normal. Faz Doppler, esse ultrassom faz Doppler, não tem hipertensão portal, ali limítrofe. O que vocês vão pedir para esse paciente? Vocês têm a clínica, vocês têm exames laboratoriais e vocês têm um exame de imagem, que é ultrassom. O que vocês vão pedir para esse paciente? Tcharam! Já trouxe? Não, gente, sempre vocês respondem isso. É igual prova de vestibular, põe globalização que acerta, né? Aí qualquer matéria vocês põem estilo de vida, não. O que vocês vão pedir de exames de sangue para esse paciente? De exame, seja de imagem, seja de sangue, o que vocês vão pedir para este paciente? Endoscopia, tá. Ultrassom ele trouxe. Foi o ultrassom que disse que está meio esquisito. Sorologias. A primeira coisa que o clínico tem que fazer, principalmente no posto de saúde, é repetir toda a bioquímica, repetir o que veio alterado, ver se é isso mesmo, pedir sorologias. Esse é o mínimo. Uma endoscopia e mandar para o gastro. Professor, é muito complicado fazer uma biópsia? É muito complicado fazer uma biópsia? Não é. Mas eu preciso? Não precisa. Era isso que eu queria dizer com os critérios diagnósticos. Critérios diagnósticos de cirrose hepática é clínico laboratorial de imagem. Não precisa biópsia. Tá? Eu faço biópsia em caso de dúvida. E aí, assim, hoje em dia tem elastografia. Elastografia, vocês já viram com a elastografia? A gente vai, o seminário vocês falam disso, é uma aula de a cirrose pode virar câncer, pode? Por quê? Como? Onde você viu isso? Por quê? Pode alterar o funcionamento celular. Explica melhor. Porque os hepatócitos se regeneram, ou seja, ele tem replicação. Não, ele não regenera mais. Essa é a questão. Uma cirrose pode virar câncer? Uma cirrose, se ela pode virar câncer, a gente tem que se focar no dano do DNA, que vai sofrer. Dano celular. Então, porque o que acontece? É sempre o mesmo raciocínio. Se você machucou, reparou, tem uma hora que o seu P53 não segura mais, porque está reparando tanto que ele não consegue mais reparar de forma adequada. Vai sofrendo instabilidade. Ele vai sofrendo instabilidade o tempo todo. E aí uma replicação dessa pode vir errada. E uma replicação de um DNA errado começa a formar células erradas. O que é o câncer? É multiplicação de células erradas, de células que fizeram mutação, que não é mais um hepatócito.
Então, esse paciente a gente tem que vigiar para sempre, porque ele pode ter hepatocarcinoma. Precisa de biópsia para fazer diagnóstico de hepatocarcinoma? Não precisa. O diagnóstico de hepatocarcinoma não é por biópsia, é por imagem. Eu acho que é um dos únicos tipos de câncer que a gente não precisa de biópsia. Apenas em caso de dúvida. Tá? É por imagem, é por tomografia com contraste de caso portão. Vamos lá. Eu não perguntei o nome de vocês, ninguém aqui ainda, né? Geralmente eu pergunto, mas hoje não. Critérios para o diagnóstico de cirrose. O que a gente precisa? E imagem. É isso, tá? Se o paciente é um paciente que acompanha sabidamente, ele tem uma infecção viral, ele está tratando hepatite C, ele não tem a função hepática ainda alterada, mas está limítrofe. Precisa de biópsia? Não, mas nesse paciente pode fazer elastografia, que vocês vão dar aula disso, tá? A elastografia é como se fosse um ultrassom. É um método não invasivo, é um transdutor que você põe na pele e você consegue ver a imagem e você consegue medir fibrose, sem que você faça biópsia, tá bom? Para os casos de hepatites virais e alguns casos de esteatose, a elastografia é possível ser feita, que é um método não invasivo. Agora, se eu tenho dúvida, porque meu paciente não tem vírus, meu paciente não tem hepatite autoimune, meu paciente não tem esteatose, meu paciente é jovem, isso não tem sido raro. Jovem que eu digo 40 e poucos anos, ele começa a aumentar a ferritina, ele está alterando função hepática, ele fez uma hemoglobina hemolítica, eu não sei qual o motivo, eu tenho que procurar hemocromatose, eu tenho que procurar outras coisas. Daí eu faço biópsia. Mas isso é para o especialista em caso de dúvida. Não é critério diagnóstico. Então, o médico do consultório clínico não precisa ficar pedindo biópsia. Tá certo? Muito bem. Quais exames a gente pede? Está aqui, ó. Esse é o slide que eu queria que vocês pedissem. Se chega paciente no consultório de vocês com uma suspeita, o exame físico está diferente, trouxe um ultrassom estranho. Primeira coisa, gente, hepatites virais. Qualquer clínico e qualquer alteração hepática tem que pedir sorologias. Não está no slide, mas eu tenho que incluir HIV. Sempre que você pede hepatite B, hepatite C, tem que ter HIV. Porque os fatores de risco são os mesmos, tá? E o HIV faz tudo também. Então eu preciso ter todo o perfil de ferro, preciso ter perfil de cobre, porque tem as outras doenças, hemocromatose, doença de Wilson. Então eu peço tudo isso. No clínico, no mínimo, sorologia. O clínico te chama numa enfermaria, o clínico já está olhando o paciente, ele não pediu sorologia ainda, está errado. Tá? Aí tem que ter, se uma das causas metabólicas é deficiência de alfa-1 antitrypsina, tem que pedir dosagem de alfa-1 antitrypsina, principalmente para pacientes internados, tá? E todos aqueles autoanticorpos para hepatite autoimune. Anti-LKM1, antimitocôndria, antimetabolizo, FAN, tem que ter isso daí. Tá certo? Aí vamos lá. Existe a diferença do paciente que tem cirrose hepática e está compensado e aquele paciente que tem cirrose hepática e está descompensado. Esse paciente que eu falei, ele nunca sangrou, ele não tem ascite, ele até te traz um ultrassom que tem um Doppler, ok. Esse paciente é um cirrótico compensado. Ele nem sabe que tem ainda. Não que os que estejam descompensados saibam também, né? A maioria das vezes eles não sabem.
Mas, se o paciente não sabe que tem cirrose, chega para vocês estão de plantão na UPA, porque recém-formado faz muito disso, né? Pega plantão na UPA. Alguns vão até para a sala vermelha, corajoso. Aí chega um paciente na UPA, vocês estão na sala vermelha, certo? Chega um paciente trazido pelo SAMU, confuso, um pouco desorientado, seco, super hipovolêmico. Quem está levando esse paciente é um amigo que encontrou ele, foi na casa dele, bateu na porta, abriu, ele estava lá jogado no meio de um monte de sangue. E aí esse amigo traz ele no SAMU, quem está te contando? Não. Os corajosos são os corajosos que vão pegar a plantão na UPA quando for. Vai pegar a plantão na UPA. Quem vai estar de plantão? Vai estar de plantão? Então tá bom. Chega o seu José tem 57 anos, quem está trazendo ele é um amigo, ele está confuso, ele está um pouco desorientado, ele não sabe te responder as coisas que você precisa. Quem encontrou ele foi um amigo, ele está cheio de sangue, hipovolêmico, está melhorando um pouco a bolemia porque o SAMU colocou um sorão lá, né? E o amigo dele falou assim, não, hoje é sábado, vou chamar ele para tomar uma comigo. Mas eu encontrei ele assim, como que é teu nome? Vinícius. Vinícius, você está na sala vermelha, o que você faz? Agora me diga uma coisa, para quem encaminha? O SAMU está encaminhando para você. Você estanca sozinho essa hemorragia? Olha, não estanca sozinho e ver um paciente morrer sangrando é uma das coisas mais tristes. Porque tem aqueles filhos que você coloca para defender Bora. É porque pelo braço, isso é só mas é indicativo de que as varizes endofágicas rompeu, então está tendo sangramento digestival. Aí a gente tem que fazer a primeira coisa, não sei se a gente vai fazer, né? Como é teu nome? Andressa. Andressa, Vinícius, estava de plantão na porta, atendendo só ficha azul e verde, só virose ela estava atendendo, mas ela veio te socorrer lá na sala vermelha. Aí a gente tem que fazer endoscopia alta para poder fazer hemostasia. Aí eu não sei se a gente vai fazer. Não é você e não é agora, mas perfeito. Dá para fazer um monte de coisa antes, que a gente vai chegar na aula de hemorragia digestiva. O que eu estou querendo dizer é que esse paciente é um paciente descompensado. Entendeu? Que no paciente descompensado o risco de mortalidade é muito maior e ele não, quando ele abre o quadro descompensado, eu não tenho tanto tempo quanto eu tenho naquele paciente compensado que eu vou pedir exame. Aquele paciente compensado que eu vou pedir exame, o que eu vou mandar ele fazer? Mudar estilo de vida, quer fazer sorologia, eu vou encaminhar para o gastro. Esse paciente tem tempo. Esse paciente que chega sangrando não tem tempo. A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, mas eu vou chegar na aula de hemorragia digestiva, tá bom? Então, entendemos que existe uma grande diferença entre o paciente que tem cirrose e está compensado e o paciente que tem cirrose e não está compensado, né? Eu dei o exemplo da descompensação por hemorragia digestiva, mas ele pode vir descompensado em ascite, ele pode vir descompensado em encefalopatia, tá bom? E aí a gente vai ter as aulas separadas de cada uma dessas coisas. E uma complicação que ela falou, como é teu nome? Que a Gabriela falou, é o hepatocarcinoma. O hepatocarcinoma é uma complicação, é uma das... Eu nem sei dizer qual que é a pior complicação da cirrose, porque todas são horríveis, tá? Todas aumentam o risco de mortalidade, todas pioram a qualidade de vida. O
estimulância é não ter cirrose. Se puder, não tenha cirrose, por causa evitável. Eu acho que as únicas causas não evitáveis são as autoimunes, deficiência de enzima, que daí não tem o que a pessoa fazer, aí vai mais dó ainda. Agora, metabólica, alcoólica, viral, tem como evitar. Entendeu? Tá bom? Professora, a compensada é aquela do padrão do É, esse daí, que chegou no postinho, os exames ali mais ou menos, foi fazer exame de rotina, tu que acabou vendo ali, uma colateral, entendeu? Esse daí é o compensado. Ok, se eu vejo um paciente compensado em relação a esse descompensado, é óbvio que o que tem maior risco de mortalidade é aquele que está sangrando, não é? Isso é óbvio. É muito nítido que esse aqui tem menos chance de morrer e esse aqui tem mais chance de morrer. Mas, em pacientes teoricamente iguais que eu digo visualmente falando, mas com exames diferentes, aí eu tenho que estimar prognóstico. Eu tenho que ver qual tem mais chance de morrer. Isso é prognóstico. Tá bom? Para que eu preciso de critério prognóstico? Mas qual ponto? Para que eu preciso ver critério prognóstico? Eu acho que é para a questão Para a questão de transplante. Então, aquele que tem o pior prognóstico, eu tenho que dar mais, né? E aquele que tem o melhor prognóstico, eu não tenho mais um acompanhamento. Então, vamos lá. Antigamente, o primeiro score do prognóstico foi o critério de Shire, tá? E hoje vocês ainda precisam saber, porque vocês precisam colocar isso em prontuário. Então, por exemplo, vocês entraram em internato. Aí te deram um paciente na enfermaria com cirrose. Te deram um paciente com cirrose e que tem ascite. Quando vocês vão passar visita, como que é teu nome? Carla ficou com paciente ascítico. Quando você vai passar visita, como você faz para passar visita? Para passar um caso. Vou ter que contar toda a história clínica dela. Como você costuma fazer isso de forma resumida? Para qualquer doença. Eu ia falar como foi a fisiologia e ao laboratório. Muito antes do laboratório. Não. Identificação. Não. Entendi. Passe um caso. Ai, normal. O Anderson, 37 anos, masculino. Tu tem 37 Não! 37 anos, masculino, está internado aqui há 3 dias. Deu início com... Entrou porque teve hemorragia digestiva alta. Então, era aí que eu queria chegar. Antes, quando vocês vão contar toda a história, vocês dão uma volta gigantesca, que às vezes não tem esse tempo na enfermaria. Então você vai falar, o Anderson, 37 anos, ele está internado por cirrose hepática, de etiologia alcoólica, descompensado em hemorragia digestiva. Acabou. Não precisa dar toda a volta. Entendeu? Você já falou o diagnóstico que ele tem, a causa do diagnóstico e do que ele descompensou, tá? Para ficar melhor ainda, você pode falar o Anderson, de 37 anos, internado por cirrose hepática, de etiologia alcoólica, descompensada hemorragia digestiva alta e o child dele hoje é 8. Acabou a visita, teu chefe vai falar, parabéns, vamos ver a endoscopia dele, já foi feito, o que deu a endoscopia? E aí a conversa vai para o outro lado. Agora, se tu quer contar toda essa história, o teu chefe vai ficar falando, mas por que ele teve hemorragia? Foi úlcera? Foi varizes? Mas o que deu na endoscopia dele? Não, mas ele é cirrótico? Cirrótico por quê? Aí vocês vão sendo apertados contra a parede, assim, ó.
Aí vocês falam, o chefe é muito grosso. Às vezes é cansado, fica tão nervoso, né? Mas se vocês Não montam na cabeça antes da visita, por isso que o interno tem que chegar, interno e residente, tem que chegar antes do chefe. sabe? Porque você vai preparar tudo, deixar tudo preparado. Quando você for passar a visita, você já vai entregar tudo que ele precisa, ele não vai precisar te apertar. Agora, o que acontece é que geralmente o interno quer chegar junto com o chefe, quer ver tudo nas carreiras, às vezes nem sabe o nome do paciente. Quando o chefe fica com raiva, já sabe. Se o chefe perguntar pra você assim, tá, mas qual o nome do paciente? É porque ele tá irritado. Ele já sabe que você chegou tarde, ele já sabe que você não sabe prontuar. Entendeu? Chega antes e passa o caso assim, em 2 linhas, acabou a visita. Para qualquer coisa. Tá bom? Então, todas as doenças têm nome e sobrenome. Todo paciente tem um nome, não é o leito. Então, ele sempre tem um nome, ele sempre tem uma idade, ele tem um diagnóstico com sobrenome, você já coloca a causa desse diagnóstico e por que tem que internar. Isso é para tudo. Tá? Então, sempre que vocês me falarem que o paciente tem paciente cirrótico, por qual motivo? Já me poupem nessa pergunta. Se é metabólico, se é alcoólico, se é viral, tá? Já me fala, compensado ou descompensado. O paciente do ambulatório, e para passar caso no ambulatório é a mesma coisa. Fulano de tal, tantos anos, acompanha por cirrose hepática, compensada, child de tal, em uso de não sei o quê. É assim. Diga. Assim, meu paciente é descompensado, aí eu controlei. Ele vai continuar sendo paciente descompensado? Não, ele não vai continuar sendo descompensado. O risco dele de mortalidade já aumentou. Porque a cada descompensação dele, o risco de mortalidade aumenta. Tá? Tem isso também, ó. Gente, perfil e status. Manjam? Vocês sabem o que é perfil e status? Vocês têm oncologia? Primeira aula. Tá, então vocês vão ver que o perfil e status é uma coisa muito importante para definir tratamento de qualquer coisa. Um paciente igual a vocês, jovem, que malha, que tem massa muscular, que consegue ir para a faculdade, ir para não sei aonde, vai num clube no final de semana, esse é um perfil e status perfeito. Tá? Quando o paciente já para um pouco de comer, já começa a ficar emagrecido, sarcopênico, já não consegue mais levantar da cadeira, esse perfil status é outro. Tá? Ele já não aguenta mais os mesmos tratamentos. Então, melhor hora de tratar um câncer, melhor hora para uma cirurgia, quando o paciente está bem. Quando o paciente já está restrito, acamado, sem nada de massa muscular, às vezes o tratamento é pior do que a doença. Então, tudo depende do perfil e status. E no paciente cirrótico, o que acontece com ele? Ele tem um perfil e status igual ao nosso, porque ele vem saudável. Aí, ele começa a ter essas injúrias hepáticas, ele nem sabe que ele tem. Aí ele descompensa. Ele estava aqui. Ele descompensou. Ele fez ascite, precisou ficar internado, drenou. Depois que ele drena, ele melhora e ele volta para cá. Ele já não volta para cá. Tá certo? Então, a cada descompensação, ele não volta mais ao basal. A cada descompensação, por exemplo, interna por hemorragia digestiva. Ele vai ficar um tempão em jejum. É uma internação que ele já vai sair dessa internação mais sarcopênico do que entrou. Ele já vai sair mais emagrecido. O risco de sangrar de novo é muito maior do que quem nunca sangrou. Então, ele já não volta ao basal. Ele melhora, ele vai para casa, às vezes até consegue trabalhar, ficar ali com a família. Mas o basal dele já não é mais igual ao que é. O paciente que já teve ascite, ele melhora, ele sai da descompensação, mas ele não volta mais ao que ele era. E assim, então a nossa luta sempre com o paciente cirrótico é o quê? Tentar não deixar descompensar. O
tempo todo tentar não deixar descompensar. Porque a cada descompensação ele piora. Tá? Aí ele sai. Ele internou uma vez só por ascite. Teve alta, drenou, vai para o diurético, tomando diurético para casa, beleza. Não tem mais ascite, não tem mais edema de membro inferior, beleza. Ele volta a ser um paciente com cirrose, descompensado. Mas tem que ter na história dele que já descompensou por ascite. Certo? Professor, e aí está quando descompensa novamente. Você faz outra classificação, ou você já... Essa classificação é mudada todo dia. Ah, tá. Todo dia que eu digo assim, ele é um paciente de ambulatório, ele vem a cada 3 meses. Se a cada 3 meses ele trouxer exames, a cada 3 meses eu coloco o child dele. No paciente internado, se tem exame diário, todo dia você coloca o child dele. Porque isso muda, tá? Então, antigamente, o child foi o primeiro critério para prognóstico. Só que começaram a ver que o child podia ser burlado. Por exemplo, um dos critérios é a CIT. Tá, o paciente comia sal. Entendeu? Comia um pouquinho mais de sal, ele sabia que não podia, então comia um pouquinho mais de sal, tomava mais a CIT e entrava no critério de transplante. O INR, as pessoas começaram a descobrir que o Marevan alarga INR. Aí alguns pacientes tomavam um pedacinho de Marevan para poder alargar para tentar transplante. Então, o child é um critério que é burlável. Então, ele parou de fazer critério de transplante. Ele ainda é um importante critério prognóstico. Todo mundo tem que fazer. Seja no ambulatório, seja na enfermaria, paciente cirrótico, a gente toca o child. E outra coisa importante. Às vezes, naqueles exames de hoje, poxa, esqueci bilirrubina, o interno faz isso demais. Esqueceu bilirrubina. Aí ele preenche lá nos critérios do child, encefalopatia não, ascite sim. Aí albumina, poxa, eu tenho albumina aqui 3,5. INR eu tenho 1,5. Mas eu não pedi bilirrubina hoje, aí eu pegar a bilirrubina de ontem para colocar no child. Não façam isso. Para você colocar em score prognóstico tem que ser todos os exames colhidos juntos, tá? Então, o child é o primeiro, principal critério prognóstico, todos devem fazer, mas ele não é mais usado para fila de transplante. O que usa hoje para fila de transplante é o MELD, tá? É legal decorar, na minha época a gente decorava os pontos do child, mas hoje em dia tem aplicativo. Talvez vocês ainda precisem saber que de 5 a 6 é classe A, de 7 a 9 é B, de 10 a 15 é C, por prova de residência, talvez vocês ainda precisem saber. Qual é o transplante, professora, que usa? MELD. O child então é usado para quê? Prognóstico. Mas para transplante. Para transplante não usa mais, mas para prognóstico todo paciente tem que ser avaliado no child. O MELD não leva em consideração variável clínica. Então não tem ascite, não tem encefalopatia no MELD. É só laboratorial, tá? Então ele é mais difícil de ser burlado e é o que é usado para transplante. Tá bom? Paciente que tem cirrose de etiologia alcoólica não é elegível para transplante, tá? Quando a cirrose é alcoólica, o paciente tem que ter ficado pelo menos 6 meses sem beber. Pelo menos 6 meses sem abstinência para poder entrar em critério de fluxo. Bom? Hipertensão portal. Será que eu continuo essa aula? Mais um pouquinho. Hipertensão portal. A hipertensão portal é a primeira e principal complicação da cirrose hepática. Certo? Antes de qualquer coisa vem a hipertensão portal. Antes da ascite vem a hipertensão portal.
antes da encefalopatia vem a hipertensão portal, antes das varizes de esôfago vem a hipertensão portal, porque todas essas complicações, na verdade, são complicações da hipertensão portal, tá? Então, a gente já viu que o fígado chega uma hora que ele perde a capacidade de reparar dano e ele fibrosa, ele cicatriza e fibrosa. Então, ele fica mais rígido, certo? Se ele fica mais rígido, aquela veia, aquele vaso portal que está chegando com sangue, ela tem mais resistência. Tem mais resistência. Ela perde a capacidade de complacência. Ela tem mais resistência ao que está à frente dela. Se ela tem mais resistência ao que está na frente dela, ela fica com sangue acumulado para trás. É quando faz a esplenomegalia, porque o baço fica congesto, cheio de sangue, consequentemente faz sequestro esplênico. É por conta disso que vem toda a circulação colateral. O paciente pode ter varizes em todo o trato digestivo. É que a gente lembra do esôfago porque é o que mais sangra. Mas ele pode ter varizes de esôfago, ele pode ter varizes no estômago, ele pode ter varizes no intestino, hemorroida, tudo por circulação colateral. Tá bom? E ele pode sangrar por qualquer parte do trato digestivo, por conta da hipertensão portal. Hipertensão portal é quando o gradiente de pressão está maior que 5 e ela é grave quando está maior que 10. Tá certo? Gradiente, tipo, O quê? gradiente. Ali. Maior que 5 define hipertensão portal. Maior que 10 é hipertensão portal grave. E aí, se você tem uma hipertensão portal grave, você tem aumenta os riscos de todas as complicações. Ok? Na próxima aula eu vou entrar em hemorragia digestiva. E aí Vinícius já vai saber o que é hemorragia digestiva. E eu vou me lembrar que Vinícius está de plantão para hemorragia digestiva. Ok? Eu vou parar porque vocês não aguentam mais, Miguel. Ótimo. Espero que não levantem. Ela vai chamar? Eu vou deixar chamar. Qual que é a literatura? Vocês querem uva na boca também? Peguem livros de gastro, peguem manual do Ministério da Saúde. Em geral, eu falo na aula. Mas vocês têm que checar se o que eu falo na aula tá certo. Então, peguem o manual do Ministério da Saúde. Se você estiver atualizado, fica bem grande. Por que você está reclamando? Ih, vou continuar tirando, porque eu tenho uma sequência de estudo.